Então, vamos ver aqui dois exemplos, né? Como o cronograma ele é formado pelos vários serviços, as várias atividades, cada uma com a sua duração, então vamos dar uma pensada aqui juntos. Ó. Uma maneira de definir a duração de um trabalho, de um serviço, de uma tarefa, é o que a gente chama de por analogia, método análogo. O que é um método análogo? Deixa eu te explicar. Eu tenho que fazer, por exemplo, um levantamento de campo. Ok. Aonde é? Não, eu tenho que fazer um levantamento de campo em um cliente, ou em uma determinada cidade, né? Dependendo do que é o meu trabalho. Ok. Qual o tamanho? Qual é a área? Onde é? Aí a pessoa agora chega para mim e diz, quanto tempo tu leva para fazer isso? Eu preciso, na minha mente, ter alguma referência, que é a analogia. Então eu penso assim, não, eu já fiz um trabalho parecido com esse em tal lugar. Lá levou tanto tempo, deixa eu ver as condições, qual é a distância, quanto a gente vai andar e tal, etc. E aí você estima, fazendo uma comparação com o outro anterior, entendeu? E é por isso que eu coloquei esse exemplo aqui para você, ó. Vamos ler. Um profissional da equipe na sede da empresa deve fazer um levantamento de custos e apresentar um relatório. Esse trabalho é similar a um relatório anterior que ele fez há algumas semanas. Aí a gente tem que entender o seguinte, na cabeça desse profissional, como é que foi a experiência anterior? Em que sentido, Alex? Assim, ó, quando ele fez esse trabalho anterior, ele teve muita dificuldade ou não? Dificuldade foi porque ele não conhecia a técnica do trabalho ou porque ele foi interrompido, por exemplo, várias vezes? Imagina que ele teve várias situações que ele estava fazendo esse levantamento e chamaram para ele fazer um outro trabalho. Chamaram para ele participar de uma reunião. Alguém chegou e mudou a prioridade e ele acabou tendo que fazer outra coisa e depois retornar para esse trabalho. Entendeu? Então, sim, ele teve interferências que atrapalharam essa atividade. Imagina que ele inicialmente achou que dava para fazer o trabalho em um dia. Tá certo? Então, esse trabalho anterior, ele achava assim, não, isso aqui é tranquilo, em um dia eu resolvo. Aí ele pegou um dia para fazer. Quando ele pegou o dia para fazer, no final da manhã chegou o chefe dele e disse, o que é que tá fazendo? Ah, eu tô fazendo aquele levantamento de custo. Tu é louco, rapaz? Não, para isso aí. Acabou de ter uma reunião aqui da diretoria e o pessoal tá precisando agora das estatísticas lá daquele outro trabalho, entendeu? Aí ele para, começa a fazer outra coisa, no final da tarde é que ele volta, aí o finalzinho da tarde ele só vai tentar lembrar onde ele parou, praticamente não vai ter tempo de fazer mais nada, encerra ali, no outro dia ele continua. Ou seja, o que era para ser feito num dia, já passou para o segundo dia. Se ele viveu essa experiência, ele vai levar essa situação para a próxima estimativa de duração que ele vai fazer. Você faria isso, eu faria isso, até por uma questão de responsabilidade. Por quê? Porque você começou a ver que existem interferências e você precisa ser responsável para dar um prazo que você possa cumprir. Então vamos lá. Ó. Se ele analisar que esse trabalho atual pode ser concluído, né, pode ser feito em 2 dias, e ele teve essa experiência anterior, né, das interferências, qual é a duração que você acha que ele vai dizer para o chefe dele agora? Você acha que a opção A, ele vai dizer que é igual a 2 dias, opção B, menor do que 2 dias, ou opção C, maior do que 2 dias? Comenta aí, coloca aí nas respostas aí para a gente ver qual é a sua estimativa. Se ele vai manter para o chefe esse prazo de 2 dias para fazer o trabalho, se ele vai dizer que faz em menos ou se ele vai dizer que faz em mais, A, B ou C. Comenta aí, diz aí a tua opinião. Vamos ver se você é realista, otimista ou pessimista ou qualquer um das listas.